Pika pika, kira kira, za za, hua hua, quero quero, beta beta, nico nico, nhan nhan. Vocês devem estar achando ou que eu enlouqueci ou que vieram parar no podcast errado, mas o que vocês acabaram de ouvir são algumas expressões japonesas. Fiquem por aí que nesse episódio do podcast Pitch no Japão, a gente vai entrar no curioso universo das onomatopeias japonesas. Onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste em palavras ou fonemas que reproduzem ou imitam um determinado som. Por exemplo, quando a gente fala em tic-tac, 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 a gente logo associa a tempo, por ser uma representação do som produzido pelos ponteiros de um relógio. Ou quando lemos um gibi e a gente vê um boom, a gente consegue imaginar uma explosão. Mas diferente do português, na língua japonesa, as onomatopeias têm uma peculiaridade porque não necessariamente reproduzem sons. Além de imitar os sons de pessoas, animais ou coisas, as onomatopeias japonesas, que em japonês são chamadas de onomatope, podem indicar condições, estados, movimentos, sensações e até mesmo sentimentos. Em muitos casos, as onomatopeias acabam ganhando uma função de adjetivo ou de advérbio, trazendo uma precisão maior na hora de descrever alguma coisa ou uma ação. E outra curiosidade é que muitas delas são formadas pela repetição de pares de sílabas, como as do começo desse episódio. Bom, a minha intenção aqui não é dar aula, pois nem cabe a mim esse papel. A ideia é apenas compartilhar algumas dessas expressões tão corriqueiras na comunicação dos japoneses. O interessante também é ver o nível de especificidade que uma só expressão pode conter. Vamos conferir então? Quando uma porta bate, em japonês falamos em batan. Se alguém espirra, enquanto em português esse som vira atin, em japonês esse som é representado por hakushun, hakushun. E para tosse, o nosso cough vira gohon gohon, se for uma tosse mais leve, ou gohon gohon, se for mais forte. Um tipo de onomatopeia que eu acho super divertido são os que representam os sons dos animais. Seja aqui no Japão ou no Brasil, um gato faz... Mas enquanto na nossa língua representamos o miado por miau, em japonês os gatos fazem nyan nyan. Já para os latidos dos cachorros, falamos em wan wan, bem diferente do nosso au au. E aí, o que vocês acham? Será que está mais para wan wan ou para au au? E se nossas vacas fazem mu, as vacas no Japão fazem mo. Aqui vou lançar alguns desafios para vocês. Que animal vocês acham que faz quero quero, quero quero? Esse eu acho que não tá difícil. Vamos à resposta? Pois é, e talvez vocês se lembrem agora daquele personagem infantil japonês que é um sapinho chamado Kero Kero Keropi. E aqui vai mais um quiz. Que animal será que faz kokekoko? Kokekoko. Olha, esse eu acho que é um pouco mais fácil. Querem ouvir a resposta? Kokekoko seria o nosso cocoricó. E já que eles foram assunto do episódio 7 sobre os sons do Japão, eu não poderia deixar de incluir os corvos nessa lista de animais. O grasnar das aves são representados por cá, cá. Esse até que tá bem parecido, né? Além de representar esses sons mais comuns,
As onomatopeias japonesas são muito usadas para descrever comida, principalmente as texturas. Hua-hua, por exemplo, é macio, então serve para descrever um bolo de textura suave e delicada. Um pão também pode ser hua-hua. Já pari-pari é crocante, então quando eu vejo no cardápio um frango pari-pari, eu logo penso num frango frito empanado com casquinha bem crocante. E tem uma textura que é meio polêmica quando falamos de comida, que costuma agradar os japoneses, mas faz alguns estrangeiros torcerem o nariz, que é neba-neba. Neba-neba é uma textura pegajosa, aquela que a gente encontra no miolo do quiabo, por exemplo. Outro alimento bastante neba-neba é o natto, a soja fermentada que divide opiniões. Já no caso do mel, diríamos que a textura meio grudenta é betá-betá. Betá-betá também pode ser usado para quando a gente passa muito creme no rosto e a pele fica meio grudenta, sabe? Falando de cuidados com o corpo, eu vejo demais essas onomatopeias nas embalagens de cosméticos. Acho que todos buscam aqui um cabelo sará-sará e uma pele moti-moti ou puru-puru. Sará-sará seria algo como sedoso, e moti-moti tem a ver com hidratação e puru-puru está relacionado à flexibilidade e elasticidade, porque descreve a textura de gelatina. Ter uma pele moti-moti e puru-puru é sinal de pele saudável, com uma aparência fresca e bem cuidada. Vamos falar das nossas ações e movimentos? Andar de um jeito ruidoso seria andar de uma forma batá-batá. E depois de beber muito, como é que a gente volta para casa? Andando meio furá-furá, ou seja, meio cambaleando, sem firmeza nas pernas. Teco-teco já seria bem diferente. Andar de um jeito teco-teco, dependendo do contexto, pode ser caminhar num ritmo firme ou caminhar uma longa distância. Tem até uma música infantil bem bonitinha chamada Teku-teku Aruko, em que uma criança sai para caminhar de forma teku-teku, explorando todo o entorno da sua casa. Ela é muito fofinha, né? Eu conheço essa música, aliás, porque o meu sobrinho adorava quando ele era menor. E falando em crianças, sabe que tem até onomatopeia para descrever aquele choro alto e estridente? Se fala em gyá-gyá, que também serve para gritaria. Mas se o choro é contido e baixinho, aquele choro magoado, sabe? Se fala em shku-shku. Agora eu vou falar um pouquinho das onomatopeias que descrevem um estado de espírito ou uma emoção. Nico-nico se refere ao sorriso ou alegria. Agora, se alguém fica irá-irá, quer dizer que a pessoa está irritada. E tem 3 expressões que eu escolhi aqui que num primeiro momento parece que têm o mesmo significado. Waku-waku, uki-uki e doki-doki. De uma forma geral, essas 3 onomatopeias têm a ver com animação, empolgação ou excitação. Mas cada uma tem suas nuances e são usadas em contextos diferentes. Waku-waku e uki-uki são mais parecidas, mas doki-doki, por fazer referência aos batimentos do coração, pode descrever momentos que fazem nosso coração disparar. Pode ser de emoção, de nervoso ou também num momento de susto.
Isso tudo mostra como as onomatopeias são precisas em descrever alguma coisa. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo dentro desse assunto é o tanto de expressões relacionadas à chuva. Em japonês, encontramos onomatopeias para descrever diversos tipos de intensidade de chuva. Quando é o comecinho, aquela garoa, uma chuvinha fraca, se fala em shobo-shobo ou shito-shito. Potsu-potsu é uma chuva esparsa e para-para é uma chuva levemente mais intensa que potsu-potsu. A chuva tipo bará-bará tem gotas mais fortes e tem um som mais marcado. Agora, se estamos diante de um temporal e recorremos àquela famosa metáfora de que está caindo o mundo, a onomatopeia para esse tipo de chuva em japonês é zaza. E olha que eu nem falei de todos os termos que existem para descrever chuva. Acho que só com as inúmeras formas de descrever o cair da água daria um episódio todinho. Bom, eu quero agradecer a Haruna, minha amiga que ajudou a entender nuances desse universo das onomatopeias, e também meus pais que adoram me ajudar nessas missões linguísticas. Eu sou a Pit Koshimura e vocês me encontram lá no Insta, @pitnojapão. Eu aproveito para encerrar esse episódio com um trechinho de uma música cuja letra é composta basicamente de onomatopeias. Ela se chama Onomatope no Uta, ou seja, Canção das Onomatopeias. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e espero vocês no próximo. Gala 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 tanka tan tan tan. Hen toka toka toka. Gala 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 gala.